Cumprimentamos a todas as pessoas que nos acompanham em mais uma transmissão do canal Cultural OAB. As perguntas poderão ser feitas aos nossos palestrantes através do chat. A palestra de hoje é promovida pela Comissão do Meio Ambiente. Iniciaremos agora mais uma etapa dos encontros da Agenda 2030 da ONU, ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Temos a satisfação de receber a doutora Rosa Ramos, que é advogada, conselheira sessional e presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente da OAB São Paulo. Ela quem nos dará as boas-vindas. Doutora, uma boa noite. A palavra é sua. Olá, muito boa noite. Muito obrigada, Isabela, por ter nos colaborado aqui na introdução do nosso webinar. Mais uma noite aqui com todos vocês. Hoje recebendo novos convidados. Também tudo, como sempre, aqui muito bem conduzido pelos coordenadores André Struck e o Danilo de Oliveira, a quem já inicio agradecendo por todo o trabalho realizado. Quero cumprimentar também aqueles que estão já nos acompanhando pelo YouTube. Uma satisfação enorme esse trabalho que já passa da 10ª apresentação dos ODS, né? Uma gratidão aí por todos que têm acompanhado o nosso trabalho e por todos que têm contribuído também. Afinal de contas, passaram aqui, né, por esse canal inúmeras pessoas que vieram falar, que acompanharam, que contribuíram, que apresentaram, representantes das mais diversas entidades, né? E aí eu aproveito também para cumprimentar aqueles que estão nos apoiando nessa jornada, né? Porque embora seja a OAB aquela anfitriã, mas sem essas pessoas que contribuíram e as suas entidades seria muito difícil, talvez, que a gente estivesse até aqui. E falo isso para falar da ANAMA, né, que é uma das apoiadoras deste evento e de todas que realizamos até agora. Tenho certeza que essa parceria deu muito certo, né? Afinal de contas, a união, dar as mãos dessas entidades, eu acho que não teria outra forma senão a gente levar tanta boa informação, não fosse essa parceria, e falo isso porque, além de todas as outras atribuições, nós estamos aqui com o presidente da ANAMA de São Paulo, Rogério Menezes, não é, Rogério? Muito obrigada pela sua presença, pela tua colaboração conosco. A gente que ocupa outras cadeiras aí importantes para tratar de meio ambiente, mas sem dúvida eu acho que a contribuição da ANAMA aqui com a OAB foi essencial para a gente chegar até aqui com todo esse trabalho. Também da frente parlamentar, né, ambientalista, não só estadual, mas também federal, e a gente teve esse apoio desde o começo, através dos contatos que a doutora André e o doutor Danilo fizeram, mas também a Secretaria Executiva do CLIPA da Prefeitura de São Paulo. Eu acho que também outras três instituições importantíssimas. E no ramo jurídico, né, está aí a doutora Mariana Barbosa Ciri, que certamente está aqui, mas também através de uma grande colaboradora nossa, né, a doutora Rita Nolasco, que veio até nós e firmou essa parceria que eu considero também da mais extrema importância. E seguramente nós também não vamos mais largar as mãos, né, Andréia, dessas instituições. Eu tenho falado que, se não for a união das instituições, nós não daríamos conta de tanto trabalho que nós temos pela frente. Eu acho que falar de clima, falar da redução das emissões de carbono, né, falar sobre a ação contra a mudança global do clima, como essa ODS de hoje, se nós não unirmos as forças institucionais, nós não chegaremos a lugar nenhum. O poder público não vai dar conta sozinho sem a força da sociedade. Então, é isso que a gente tem registrado nos nossos eventos, é isso que a gente tem pregado, né? E é por isso que a gente está aqui. Então, dou as boas-vindas aqui de todos nós da Comissão Permanente de Meio Ambiente, a qual presido com muito prazer, afinal de contas, tenho colaboradores como André, como Danilo,
E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Andréia, porque a gente está muito interessado em ouvir a doutora Mariana Cirne, ouvir o Rogério Menezes, né, que seguramente também tem grandes contribuições em suas instituições. Então, Andréia, está com você. Obrigada. Obrigada, nossa presidente, doutora Rosa Ramos. Agradeço imensamente os nossos participantes, palestrantes, presidente da ANAMA, Rogério Menezes, a procuradora Mariana Barbosa Cini, que os dois são uma sumidade na área ambiental, um na área de gestão, Rogério, e outro na área jurídica. Então, hoje o evento é de ponta, e claro que para falar de um tema que está mais do que atual. Afinal de contas, quem é que não sentiu o tempo muito calor, muita chuva, tempo seco, o alimento ficou mais caro, se solidarizou, ou está no Rio Grande do Sul, ou se solidarizou com quem está no Rio Grande do Sul, perdendo vida, perdendo patrimônio, perdendo lembranças, perdendo a sua cultura, a sua história, assolado por um evento climático. E daqui para diante, né, gente? As cidades precisam se preparar, o Brasil precisa se preparar e o planeta precisa se preparar. E essa é uma linguagem rebuscada, às vezes, da área técnica. Se vocês forem ver o pessoal do IPCC, os cientistas do IPCC, os juristas, né, fala mitigação, adaptação, gás efeito estufa. Quem está em casa fica procurando no dicionário e no Google para saber o que é tudo isso e como é que a gente faz para resolver o nosso problema, que é sentir muito calor, que é sentir muito frio, que é perder o emprego, porque a loja ficou alagada ou porque, enfim, qualquer intempérie ambiental, como um vendaval, como um maremoto e tudo mais, nos assolou. Então, como é que a gente vai trabalhar temas como, por exemplo, redução de emissão de gás de efeito estufa? Bom, o planeta está aquecendo. Como é que a gente deixa de aquecer esse planeta? Afinal de contas, a gente já sabe que nós, homens e mulheres, somos responsáveis por isso. Como que a gente se adapta? Como que a gente é resiliente a essas mudanças? A gente vai ter que mudar o nosso pacto de construção de cidades e civilizatórias. E como é que a gente trabalha com pesquisa, com ciência, com tecnologia e populariza tudo isso? A gente faz também que a comunidade dê a mão com a gente e eleja pessoas que estejam mais voltadas para a pauta climática. E a gente também critique, mas também apoie empresas e governos que estão na corrida do bem e que querem acertar nessa agenda climática. Sem muita delonga, é isso que a gente espera hoje da live, por isso que a gente trouxe especialistas, pessoas que trabalham, estão na mão na massa do assunto, para compartilhar um pouco a rotina, o conhecimento e a experiência deles. E eu vou passar para o meu colega, no qual eu cumprimento todos os demais advogados e comunidade aqui presentes, inclusive virtualmente, Dr. Danilo Oliveira, coordenador do Observatório dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da OAB São Paulo, que vai conduzir a nossa moderação. Dr. Danilo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutora Andréia. Muito obrigado, doutora Rosa. Uma boa noite a todos, uma boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Me inspirando aqui nas palavras da nossa presidente, da doutora Rosa Ramos, que muito bem lembrou de todos os nossos parceiros. Eu preciso aqui agradecer, na pessoa da nossa presidente, da doutora Patrícia Vanzolini, na pessoa do nosso vice-presidente, do doutor Leonardo Sica, ao AB São Paulo, que acreditou não só na pauta do meio ambiente, mas em toda essa pauta multidisciplinar, transversal, que é a da Agenda 2030. Né? Eu não canso de dizer que fomos muito felizes quando a AB São Paulo foi a pioneira em encampar a ideia de um observatório, mas, sobretudo, quando inseriu esse órgão, digamos assim, dentro da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Eu digo reiteradamente que não havia uma pasta mais bem apropriada para que nós pudéssemos desenvolver esse trabalho ao lado de pessoas tão gabaritadas e que, de uma forma sempre muito gentil e muito pronta, se colocam à disposição para que nós possamos conhecer novas pessoas, trazer novas ideias e tratar aqui do principal, daquilo que talvez seja o mais importante de nossa parte,
que é difundir a Agenda 2030, trazendo muita gente gabaritada, com múltiplos conhecimentos para falar sobre ela. Por isso que eu vou passar a palavra muito em breve à doutora Mariana Barbosa Cirne, que é mestre e doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, é procuradora federal da AGU, procuradora-chefe nacional da Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente da AGU, professora, assim como eu, professora da graduação do Centro Universitário de Brasília e também professora do programa de pós-graduação estrito sensu em Direito Constitucional do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. A doutora Mariana foi coordenadora do Centro de Estudos Jurídicos da Presidência da República e também procuradora-chefe nacional do IBAMA. Então, doutora Mariana Barbosa Cirne, é um prazer tê-la aqui conosco. A palavra está contigo. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Danilo. Estou muito contente. Eu quero só dizer que da alegria de ter recebido esse convite. A minha família é pernambucana, mas todas as minhas tias, meus avós, todos moram em São Paulo, então são todos vêm de São Paulo. E eu fiquei muito feliz de receber esse convite, então agradeço demais ao doutor Danilo, à doutora Andréia, mas especialmente à doutora Rosa Ramos, até porque a Rita Nolasco, que é uma pessoa maravilhosa, falou para mim: Mariana, você vai adorar, vai ser uma baita de uma experiência contribuir, dialogar. Quero agradecer a oportunidade de travar um diálogo com o doutor Rogério, que representa nada menos do que essa composição complexa do nosso meio ambiente, com todos os municípios, estados, e eu fico muito feliz da gente contribuir, até porque a pauta climática é uma pauta que a gente não consegue separar em caixinhas, a gente precisa juntar forças, e eu estou muito contente da gente poder falar um pouquinho do ODS 13 e do que a gente tem feito nessa pauta especificamente. Eu vou pedir para passar uma apresentação, muito porque eu acho que às vezes, quando a gente está conversando assim virtualmente, as imagens podem tomar corações, e nós trabalhamos na pauta de direito ambiental, se a gente utiliza imagens, às vezes a gente ajuda no debate que a gente está fazendo, tá certo? Mas deixa eu então abrir aqui e deixa eu compartilhar a apresentação. Espera aí que ambientalista que é ambientalista tem alguma dificuldade com computadores, mas nada tão difícil assim. E está apresentando agora? Apareceu? Sim? Sim, apareceu, doutor. Ótimo. Então, a gente vai falar um pouquinho do ODS 13, que é o meu ODS favorito. Eu faço, como o doutor Danilo comentou, eu faço parte da Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente, um órgão novo da AGU, e eu fiz um roteirinho para falar um pouco da relação que a gente tem desse ODS 13 com o Brasil e a Amazônia. Vamos tentar entender um pouco melhor qual é a relação disso com as mudanças climáticas, as responsabilidades ambientais e falar um pouquinho do que a gente tem feito concretamente aqui na AGU sobre esse tema. Eu acho que a gente vai ter um tempinho e eu acho que esse debate, para a gente tentar contribuir com o que cada um tem feito, porque a pauta de clima é uma pauta de junção de forças para construção. Então, eu acho que esse aqui é o meu roteiro, e eu queria falar um pouco de Amazônia. A gente fala que é uma alegria, uma grande responsabilidade, 9 estados, 61% do Brasil, são 3 biomas, Amazônia, Cerrado e Pantanal. Às vezes a gente pensa que só a Amazônia é importante, mas o Cerrado é onde nascem as águas, e o Pantanal também tem uma função ecológica central. 49% do nosso Brasil, da floresta, está aqui no Brasil. 84% dele coberto com vegetação nativa, segundo a Fiesp, 49% em áreas protegidas, 26% em privada, e a gente tem uma peculiaridade na legislação que, nas áreas de floresta amazônica, 80% da área pode ser utilizada de maneira sustentável. Então, a gente tem uma reserva de 80 bilhões de toneladas de carbono, essa é a nossa avaliação de estoque mundial, a maior biodiversidade do planeta e o maior valor econômico em pé. E como é que a gente consegue trabalhar essa equação de desenvolvimento, garantindo uma manutenção dessa preciosidade que nós temos, que é a Amazônia? Eu queria mostrar um pouco a importância que nós temos. Se a gente for levar em consideração a bacia amazônica, com aquele tamanho gigantesco, a gente já teria um impacto enorme de 20 bilhões de toneladas de água só do solo para a atmosfera.
Mas a gente tem um fenômeno chamado rios voadores, que é muito importante não só para a Amazônia, mas para todo o Brasil e para todo o mundo. Por quê? Porque o Rio Amazonas, ele é como um coração pulsando água para essa ideia de transferência da água. Então, a gente tem uma função dos rios voadores que injeta água para todo o setor do Centro-Oeste, e é muito importante para o Centro-Oeste, para o Sudeste. Então, a gente tem os impactos econômicos que estão avaliados na casa de 920 bilhões de reais se a gente chegar ao chamado ponto de não retorno com relação à questão do clima. E nós, brasileiros, ainda temos a seguinte responsabilidade: 20% da água potável do mundo está aqui, e o Cerrado e a Amazônia são dois biomas muito sensíveis, que, eventualmente, se a gente tem uma degradação muito grave a esses biomas, eles não conseguem se recuperar da mesma forma. A gente está passando agora por momentos de extremos. A gente tem a seca histórica do Rio Negro para mostrar, e também no começo do ano eu estive no Amazonas, no período em que a gente teve uma série de queimadas que tornaram inviável. Nós ficamos com uma das piores qualidades do ar do mundo. Então, a gente está sentindo os efeitos da crise climática cada vez mais, como a doutora Andréa comentou aqui no começo, falando sobre isso. A gente tem no Brasil um monitoramento, que é o chamado Atlas dos Desastres, que mostram que a gente tem cada vez mais acontecido os desastres. Esse Atlas, ele tem uma definição da quantidade de óbitos, e a gente está perdendo dinheiro, de fato, com isso. Como assim perdendo dinheiro? A gente precisa trabalhar com uma ideia de entender o nosso mapa das emissões e pensar em políticas públicas que consigam nos ajudar a reverter esse ato. Como a gente tem visto, o Rio Grande do Sul está aí para mostrar para a gente, nós temos um orçamento muito limitado em prevenção de desastres, na casa de 1,2 bilhões, mas reconstruir o Rio Grande do Sul vai custar mais de 19 bilhões de reais. Então, se a gente conseguir trabalhar com prevenção e mudando nossa matriz de emissões, a gente consegue, de fato, transformar essa casa. E eu queria falar, então, um pouquinho de como é que a gente consegue pensar em transformar essa ideia das emissões brasileiras. Nós somos um país muito diferente dos outros países. As nossas maiores emissões estão na mudança do uso do solo e em agropecuária, mas elas são também a nossa grande riqueza econômica. Então, eu preciso trabalhar com perspectiva de impulsionar a agricultura sustentável e tentar parar o desmatamento irregular para aqueles que fazem e cometem o ilícito, não vale a pena, eventualmente, manter essas emissões. E aí, nesse ponto, nós, como Brasil, temos uma proposta, a partir do momento que a Marina Silva assume o ministério, ela propõe a recuperação de 12 milhões de hectares de áreas degradadas, e essa composição para recomposição é uma obrigação que não é só da União, é dos estados e dos municípios, e todos nós temos que pensar de maneira proativa, diferenciada, para transformar isso numa realidade. Entre as possibilidades dessa junção de esforços climáticos, a gente tem o PPCDAM, que é o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia, que foi lançado no dia 1º, e que já teve seu primeiro plano lançado em junho, já completou um ano, e a gente já teve resultados positivos com a queda do desmatamento. Lembrando que, em se tratando de uma queda de desmatamento, eu consigo ter novos fluxos de recursos no Brasil. Isso também incentiva a nossa exportação e a capacidade que a gente tem de recebimento de recursos. Esse plano foi lançado agora, foi em junho, e a gente teve, como eu comentei com vocês, uma queda de 60% do desmatamento, e agora, recentemente, acabou de ter uma redução também do desmatamento no Cerrado. E isso tem uma relação direta com o setor produtivo, porque isso também é importante para a visibilidade do Brasil lá fora. Quando a gente fala um pouquinho do direito, dos instrumentos que nós temos, a gente tem que lembrar que nós temos uma Constituição ambientalista. Eu falo que eu me emociono quando eu lembro que nós temos uma Constituição que fala que o direito ao meio ambiente ele é ecologicamente equilibrado. Ele não é só meio ambiente nem só desenvolvimento. Ele trabalha com equilíbrio. Ele é um direito de todos, mas ele é um dever também de todos. E o mais bonito, ele fala das presentes e das futuras gerações. Então, quem nem nasceu já está contemplado o nosso texto constitucional.
É lindo, maravilhoso. E ele traz também a ideia da tripla responsabilidade, de os atos que forem contra o meio ambiente, eles podem ensejar a responsabilidade criminal, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade civil. Então, a gente precisa separar essas esferas de responsabilidade e entender um pouco melhor como fazer com que essas responsabilidades funcionem. A responsabilidade criminal, ela está prevista no 9605, que é a Lei de Crimes e Infrações Ambientais, mas ela é pouco efetiva. Por quê? Os crimes são de baixo impacto, a gente tem o princípio da insignificância. Então, talvez, as outras duas esferas, que são a responsabilidade civil e a administrativa, sejam hipóteses interessantes para a gente fazer uma mudança de perspectiva com relação a esse tema. Quando eu falo da reparação do dano, eu estou falando da obrigação de reparar aquilo que foi irregularmente degradado. E quando eu falo da responsabilidade administrativa, eu estou falando das multas e dos embargos ambientais. Isso é importante porque ele traz uma cadeia de responsabilização que é uma espécie de representação do que o próprio Constituinte quis trazer para a gente. Nós, como advogados públicos, temos um papel bem interessante de propor novas medidas e novos caminhos sobre isso. E aí eu queria chamar a atenção de que muito tempo a gente trabalhou com uma ideia de porrete, de comandos e controles. E cada vez mais, como advogados públicos, eu gosto muito de falar em eventos com a advocacia pública, advocacia privada e com outros órgãos, porque a gente tem mudado um pouco a perspectiva em novas políticas de fomento e de conciliação para evitar o litígio e o acréscimo de ações judiciais. E a discussão do clima é uma discussão que ela é estratégica e ela merece ser feita nesse formato. Para dar um exemplo do que a gente pode fazer nessa ideia, a gente tem uma proposta de conversão de multas. Antigamente tinha uma discussão sobre conciliações, mas que era muito pouco efetiva, e agora a gente teve uma mudança importante para garantir que aquele que tenha interesse em se regularizar traga, na verdade, para os órgãos ambientais a proposta de ganho de melhoria ambiental. Como é que nós fizemos? Como advogados, a gente conseguiu trabalhar na construção, ainda 1º de janeiro, em um decreto de conversão de multas. É a ideia de que, ao invés de continuar litigando e discutindo as multas, nós possamos transformar essas multas em melhorias ambientais. A ideia de regularização dessas pastas. Durante a gestão passada, nós tivemos alguns problemas graves na gestão das multas ambientais. Uma das fases do poder sancionador foi retirado e nós teríamos, na verdade, a prescrição de todas as multas do IBAMA aplicadas de 2008 a 2019. Isso daria 84% das multas aplicadas pelos órgãos. O impacto seria de 29 bilhões de reais. E aí, uma coisa importante, mais do que o valor econômico, para a gente garantir a mudança do clima, que a mudança do clima não nos afete tão gravemente, eu preciso que o caráter dissuasório continue valendo. Eu preciso que os órgãos ambientais, quando vão a campo, consigam, de fato, ter efetividade nessas medidas. Nós trabalhamos muito perante o judiciário e conseguimos pacificar o entendimento com relação às multas ambientais, mas agora a gente está fazendo uma mudança para que essa atuação dos órgãos federais seja feita com inteligência, para que aqueles que querem regularizar sejam trazidos para a regularidade e aqueles que não querem regularizar e que pretendem continuar na infração, para que isso não vale a pena. E é por isso que nós estamos propondo cada vez mais ações civis públicas de maneira estratégica. A advocacia pública tem mais de 5.000 advogados públicos que podem propor essas ações. Essas ações têm uma discussão a respeito do eventual valor a ser levado em consideração. E, ao invés de eu encher o judiciário tentando propor ações, como já se tentou no passado, em que chegou até uma jurisprudência dizendo que nós não tínhamos mais legitimidade para propor ação, o que a gente fez? Nós fizemos uma revisão do entendimento para propor ações e, em paralelo, criamos um grupo estratégico, não só para a propositura de ações, mas também pela essa ideia das conciliações. Nós precisamos agir de maneira mais estratégica. Essa portaria é a portaria AGU, que criou o grupo estratégico e passou a propor as ações de maneira mais organizada e mais profícua. E
não só na Amazônia, mas também em todos os biomas. Então, a gente está agora acompanhando o problema do Pantanal, as dificuldades que nós temos. A gente tem que pensar de maneira estratégica em aqueles biomas que estão mais fragilizados, em como garantir que essas infrações e essas definições do clima, elas não se mantenham no tempo. Como eu disse a vocês, o PPCDAM é uma política que o governo federal está trabalhando e nós fazemos parte do eixo de propositura de ação e de conversão de multas na prática. Como é que a gente tem pensado? É a ideia de propor ações estratégicas contra esses grandes infratores e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para essas estratégias para tentar dissuadir de maneira concreta essa atuação. Nós temos um acervo de quase 4,5 bilhões por prejuízos ambientais, e esse acervo está sendo transformado em melhorias ambientais, naqueles 12 milhões de hectares que a gente precisa reflorestar. Essa atuação não tem ficado só dentro do Brasil, nós temos trabalhado em parceria com procuradorias de outros países, como Bolívia, Chile, Costa Rica, para que haja uma ação coordenada em termos de América Latina. Isso tem sido uma atuação bem legal que a gente tem feito. O clima não é só aqui, o clima está muito mais amplo. E agora, no dia 5, nós tivemos um novo lote do AGU Recupera, na casa de 1,1 bilhão de reais para essas empresas que são infratoras contumazes. Então, a gente está fazendo uma atuação de lotes em lotes, tentando ver essa medida e trabalhar especificamente. Mas por que eu estou falando das ações civis públicas no bojo dos ODS 13? Porque o ODS ele é importante para inserir o debate do clima dentro das variáveis. E aí, eu queria chamar a atenção para uma iniciativa importante que nós temos feito. Temos trabalhado muito na regulamentação do mercado de carbono. Qual é a nossa ideia? Ao invés de litigância ou, eventualmente, propositura de ações ou créditos voluntários que não têm uma segurança jurídica, a partir do momento que nós tivermos uma lei regulamentando o cap and trade, que é a ideia do máximo de emissões, e a pessoa que reduzir essas emissões ter possibilidades de ganho com segurança jurídica, nós acreditamos que vai ser muito melhor do que entrar na seara de judicialização. Vai ser interessante para todos nós incluir a discussão do clima. Uma série de empresas desse setor já estão incorporando essas variáveis, então a questão do ODS 13 vai entrar dentro como política pública passível de ganho. Então, a gente conseguiu fazer uma proposta de projeto de lei que hoje está em debate entre a Câmara e o Senado na discussão da regulamentação do mercado de carbono. Nós fizemos, inclusive, um debate muito interessante com vários advogados privados, públicos, sobre essa importância de ter um mercado de carbono. E para a gente fechar esse tema, eu queria falar da litigância estratégica ambiental. Nós temos uma série de ações em andamento no Brasil, são quase 80. A gente conhece o pacote verde, por exemplo. E nós, da advocacia, temos algumas propostas nessa ideia de direcionar nossa energia para os grandes desmatadores. Nós temos 10 ações propostas, 2 sentenças de procedência com relação ao clima, então há um reconhecimento do clima como uma pauta a ser levada para a justiça. E no final do ano, nós fechamos um acordo climático com a juventude, encerrando o litígio de alguns anos, envolvendo a questão da nossa meta do NDC, que é a meta que o Brasil voluntariamente voltou a ser mais ambicioso. Esse foi um caso interessante para que nós, quando fomos para fora do país, na COP, por exemplo, 28, nós possamos mostrar que o Brasil é um grande protagonista e que vale a pena trazer os investimentos para o nosso país. No final do ano também, nós propusemos uma ação de 292 milhões de reais contra um desmatador, que tem até um vídeo dele gritando que ele bota fogo mesmo e que ele destrói. Então, a ideia é agir de maneira bem estratégica para tentar construir, de fato, uma introspecção do ODS 13 dentro das nossas pautas. O CNJ, nesse caso, tem sido um grande parceiro nosso para trazer critérios mais objetivos e mais claros. Há uma resolução, que é a 433 de 2021, que estabelece que o dano climático é um dos danos que deve ser incluído nas discussões ambientais. Nós fizemos audiências públicas e debates sobre isso,
e soltamos no final do ano, junto com o CNJ, um protocolo de julgamento de ações ambientais para dar mais clareza e mais celeridade nesse tipo de julgamento, entendendo como interpretar as imagens ambientais. Esse é um caso importante, por quê? Porque, para a gente que é do direito, às vezes é muito complexo entender a linguagem que envolve a discussão dessa pauta. Então, eu queria só colocar esses pontos para a gente ter um debate e passar algumas imagens. Nós temos trabalhado muito nessa implementação do ODS 13, nós fazemos parte dessa estratégia de transformação, e eu fico muito feliz de pensar que nós podemos construir juntos, eventualmente, uma forma melhor de responder aos desafios climáticos. Eu coloco aqui meu e-mail e vou parar aqui a apresentação e me colocar à disposição para a gente conversar. Eu estou muito contente com essa oportunidade. Nós que estamos muito contentes, doutora Mariana Cirne, muito obrigado por essa aula, onde a doutora trouxe tanto conhecimento, abordou aspectos os mais variados e todos muito interessantes. Eu mesmo reconheço que eu desconhecia esse protocolo para julgamento das ações ambientais, né? Esses protocolos têm sido ferramentas muito importantes, né, implementadas pelo CNJ nas mais diversas áreas, onde existem as mais complexas vulnerabilidades. Então, vou me apropriar, farei a leitura desse protocolo e aproveito aqui também parte da fala da doutora, né, para divulgar uma ação da Comissão Permanente de Meio Ambiente, né, doutora Rosa, em parceria com a ESA São Paulo, que foi durante os meses de abril e maio, um curso, né, uma introdução aos conceitos básicos, né, sobre o mercado de carbono, inclusive com a utilização do programa Anuidade de Volta, que é um programa aqui da nossa seccional, onde o advogado ele consegue usar 100% do valor da sua anuidade em cursos, os mais variados, cursos de extensão, pós-graduações, junto a essa São Paulo. Eu fiquei muito contente quando a doutora falou dessa parte da regulamentação, né, da necessidade disso, e a gente aqui tem procurado fazer a nossa lição de casa. Eu vou aqui me controlar, porque eu tenho aqui já várias perguntas aqui na ponta da língua, mas eu já vou passar a palavra ao Dr. Rogério Menezes, que é o atualmente presidente da ANAMA São Paulo, né, formado em oceanografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em ciências e ecologia pela mesma universidade, exerceu o cargo de secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, de 2013 a junho de 2020, e está agora de volta ao cargo nessa nova gestão. É ex-secretária adjunto de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, de 2011 a 2012, ex-secretário do Meio Ambiente de Diadema, de 2009 a 2010, ex-secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Marília, de 1997 a 2000, e foi presidente eleito e reeleito da ANAMA, Associação Nacional dos Órgãos Gestores Municipais de Meio Ambiente, entre 2015 e 2019, como já disse, atualmente presidente da ANAMA São Paulo, em seu segundo mandato. É um prazer tê-la aqui conosco, doutor Rogério Menezes. A palavra está contigo. Muito boa noite a todas e a todos. Eu queria primeiro cumprimentar, como eu faço no Consema, né, fazer o cumprimento geral a todos e a todas, mas em nome das mulheres. A doutora Rosa Ramos, que nos lidera e que é conselheira do Consema também. Sempre que eu faço o cumprimento, eu verifico as mulheres da mesa e as que estão participando virtualmente do Consema, né? Também cumprimentar a doutora Mariana, que nos brindou aí blindou com uma ótima apresentação, e também cumprimentar a doutora Andréa Struckel, que é a nossa colega de trabalho, e hoje uma das pessoas mais importantes na parte jurídica da ANAMA Brasil, né? Junto com os juristas de renome que compõem lá a organização da ANAMA Nacional, tem feito um belíssimo trabalho, até com ações e com o norte todo para a entidade, né? Assessorando juridicamente, ela que também participa aí no âmbito estadual das discussões ambientais da OAB. Então, eu queria, nessa minha fala, pedir licença para falar muito mais como secretário do Clima e Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campinas,
do que como presidente estadual da ANAMA, porque eu acho que a minha contribuição nessa mesa é trazer um pouco para a realidade do município e o que está sendo feito, um grande município como Campinas, que está implementando ações de adaptação, mitigação, enfim, está firme na agenda do clima, e eu vou demonstrar isso com algumas ações. Eu acho que eu contribuo mais falando dessa perspectiva de 12 anos de ação contínua, de 3 governos, que a gente permanece aqui liderando o processo, do que falar de forma mais vaga e ampla sobre a realidade, as diferentes realidades dos municípios brasileiros e paulistas, no que diz respeito, inclusive, à sua capacidade instalada técnica, às suas condições de agir nessa agenda do clima. Então, em Campinas, o que eu queria primeiro falar é que o nosso território, no ano de 1999, foi feito um levantamento de uma tese de doutorado da professora Dionete da Unicamp, e chegou ao número de 2,9% naquela oportunidade, em 1999, era uma cobertura vegetal no nosso território de 800 quilômetros quadrados. É um território relativamente grande para os padrões do estado de São Paulo, mas pequeno para os padrões quando a gente analisa os municípios da Amazônia, por exemplo. Mas comparado aos pequenos municípios paulistas, que também são predominantes, como são no Brasil os pequenos municípios, é um território considerável, 800 quilômetros quadrados. E desses, menos de 3%, né, como eu dizia, estavam com cobertura vegetal original. E hoje a gente tem a cobertura florestal do município, de acordo com o último levantamento do Instituto Florestal do Estado de São Paulo, né? O dado oficial do governo do estado de 2020, com 14,4%. Então, significa que em cerca de 22 décadas e meia, menos um pouco, a cobertura vegetal de Campinas evoluiu de 3% para quase 15%. A previsão, a gente viu na última reunião do CONSEMA, as previsões do Estado, de que o Estado passe de 21% para 30% do território com cobertura vegetal. Mas aí tem um forte papel da mata energética, das vegetações plantadas para uso econômico, e não é o caso de Campinas. Esse crescimento se deu muito pela recuperação, pela fiscalização, pela conscientização e pela recuperação principalmente natural dos nossos biomas. Então, a gente observa um crescimento significativo, 5 vezes mais cobertura vegetal do que tínhamos em 1999. Isso nos alegra, mas o 14,4% não nos satisfaz. Precisamos continuar avançando nesse quesito para ter uma cobertura vegetal mais significativa em breve, né? A projeção para 2030 de Campinas é ultrapassar a barreira dos 20%. Eu estou fazendo essa simulação usando o mesmo parâmetro da evolução prevista para São Paulo, para o estado de São Paulo, e projetando essa previsão de aumento de vegetação também para o município. Chegaríamos aí a 2030, tendo passado em 30 anos de 3% para 20%. Significa aumentar em 7 vezes a cobertura vegetal em 30 anos. É essa a perspectiva que a gente trabalha aqui. A gente trabalha com isso baseado nos planos ambientais de Campinas, particularmente o Plano do Verde, que tem uma previsão de recuperação de áreas de preservação permanente da ordem de 1% ao ano. Campinas, ao longo dos 250 anos, degradou quase que toda sua mata ciliar, 62% com algum impacto, de pequeno até o máximo impacto, mas áreas totalmente preservadas ciliares perfazem hoje 32% das nossas matas ciliares. Então, isso é um passivo grande dos 250 anos de ocupação de Campinas. Mas a gente tem nessa agenda do clima, que a gente entrou basicamente em 2017, com adesão pelo ex-prefeito, prefeito Jonas Donizete, do Pacto dos Prefeitos, e hoje a gente aderiu a todos os acordos existentes mundialmente. E agora, no dia 26, fechando o mês do meio ambiente em Campinas,
prefeito Dário Saad vai promulgar um decreto, vai botar em vigor o decreto do Plano de Ação Local do Clima, chamado PLAC, né? Então, o PLAC, o Plano de Ação Local para o Clima, para as Mudanças Climáticas de Campinas, sai após 1 ano e meio de trabalho, com participação ativa do WRI, de muitos parceiros, com mais de 18 entre secretarias e órgãos públicos envolvidos, com as universidades acompanhando, CEPAGRE da Unicamp, grupos de professores especialistas da Unicamp e de outras universidades. A PUC, por exemplo, está prevendo um observatório da implementação desse plano. Então, esse plano ele vem com um cronograma de 96 ações. Cronograma com o mês de início e o fim da ação, para que a sociedade possa verificar com os órgãos municipais, com o poder público instalado, com o prefeito de plantão, quais ações evoluíram, se foram implementadas no período de 4 anos que lhe diz respeito. Porque parece que 2050 é muito longe, mas são poucos períodos de 4 anos, viu, doutor André Struckel? Passa rápido, viu? Então, a gente tem que estar atento, a sociedade acompanhando, que são 96 compromissos, no caso de Campinas, para ser implementado com começo, meio e fim. Cada um desses compromissos, começando a valer do início do mês dos 250 anos de aniversário, que é 14 de julho, aniversário da cidade, e valendo até a finalização da implementação no ano de 2050. Se seguirmos o que está proposto, Campinas reduziria em 80% suas emissões até 2050. Nos comprometemos no papel com 80%, mas lógico que buscaremos zerar as emissões, né, no balanço das emissões, né, as emissões reais, e estamos trabalhando muito para isso. Vou dar alguns exemplos, porque o Plano de Ação Climática ele não vai entrar em vigor no dia 26 ou no dia 27, quando sair publicado no Diário Oficial, mas já existe muita coisa em andamento. Então, eu vou dar um exemplo. Recentemente, a Prefeitura conseguiu emplacar no PAC, no Plano de Aceleração do Crescimento da nova gestão, um recurso para mudar a modelagem e favorecer o trânsito dos ônibus a diesel, que serão substituídos pelos ônibus elétricos, principalmente no centro expandido da cidade. Então, nós estamos falando de 256 ônibus elétricos que passarão a incorporar a frota municipal com esse apoio conseguido aí junto ao governo federal no PAC, que vai ajudar muito a favorecer a equação econômica da transição que precisa ser feita, sem mexer em tarifas, o que é o grande desafio, né? É a gente olhar pelo lado social, pelo lado do bolso do usuário dos sistemas, que vem inclusive diminuindo o número de usuários ao longo do tempo. Precisamos trabalhar nessa realidade, mas precisamos trabalhar forte na substituição da frota, porque no inventário de gases de efeito estufa de Campinas, a frota, o transporte é responsável por 70% das emissões. E desses 70% das emissões, metade diz respeito ao aeroporto de Viracopos e metade diz respeito à frota de ônibus e de automóveis particulares. Campinas já é a cidade com mais carros elétricos do país, tem 0,5% da frota circulante, mas ainda está bem no começo, né? Mas se prepara para essa transição no transporte público. Também Campinas implementou, já está funcionando, a Usina Verde, que é a maior usina de compostagem do Brasil. Hoje a gente deixa de enterrar 120 toneladas de matéria orgânica que vinham das estações dos lodos das estações de tratamento da Sanasa e também matéria orgânica da galharia, né? Todas podas de árvore da cidade. Tudo isso hoje é levado para a Usina Verde e evita-se em aterro sanitário o que essa matéria orgânica levaria a emissões de metano, que todos sabem que metano ela é 21 vezes mais, influencia 21 vezes mais do que a emissão de CO2. Então, é um forte poder aí de contribuir para a mudança do clima. E a não emissão, não aterro de 120 toneladas todo santo dia é uma notícia boa que Campinas dá, porque isso a capacidade da usina de 200 toneladas dia, total de matéria orgânica produzida no lixo é de quase 600 toneladas dia. Então, nós já devemos chegar ainda nessa gestão a 1/3 de toda a matéria orgânica que ia antes para aterro
que está deixando de emitir metano e que está sendo feita a recuperação de solo com o composto orgânico que é utilizado nas hortas, 132 escolas estaduais e municipais aqui no nosso município. Estão produzindo hortas, gerando segurança alimentar, educação ambiental e deixando de aterrar toneladas e toneladas todos os dias e de emitir metano todos os dias. Outra questão importante é que Campinas, desde 2013, quando tinha 13 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, agora atingiu recentemente, com as últimas inaugurações, 108 quilômetros. Existe um plano cicloviário de 196 quilômetros, então quase 200 quilômetros. É pouco se comparado às grandes cidades europeias, mas é significativo na realidade das grandes cidades brasileiras. Ainda mais essa evolução tão rápida, né? A gente tendo saído aí de 13 para 108 quilômetros, tendo projetos para chegar aos 200 quilômetros em mais 5 anos. Então, essa é uma parte do trabalho que está se fazendo em Campinas, ligado à mudança climática. Hoje, toda a iluminação está sendo substituída na cidade por lâmpadas de LED, tirando as lâmpadas de vapor de sódio, uma economia de recursos financeiros e uma redução de impacto ambiental com a eficiência energética, da ordem de 67% de economia financeira, com a redução do gasto do consumo de energia, e a cidade está ficando clara, iluminada, as pessoas se sentem mais seguras, isso tem um impacto social importante também, né? Mas tem impacto ambiental, tem impacto econômico na linha do que é o desenvolvimento sustentável. Nós temos hoje mudado a realidade do saneamento da cidade. Quando coordenamos, eu pude coordenar o plano de saneamento em 2013, que foi promulgado no começo de 2014, o decreto do plano de saneamento, nós tínhamos 76% de esgoto coletado e tratado. Hoje nós temos 88% coletado e tratado e já coletamos 96%. Faltam 4% das residências da cidade, uma cidade de 1.200.000 habitantes, para coletar o esgoto. Então, no saneamento também nós temos tido um avanço bastante significativo. E eu poderia falar de outras coisas, mas eu acho que no debate a gente aprende juntos aí, troca mais experiências. Eu queria dizer que o plano hoje de mudança climática de Campinas, mesmo antes de ser publicado, decretado, como vai acontecer ainda esse mês, já é uma realidade. Tem investimentos enormes em transição energética, em substituição de lâmpadas, em mudança de frota prevista, de ônibus a diesel para ônibus elétrico, e tudo isso caminha a passos largos. Nós temos visto isso agora cada vez se consolidar mais, e isso nos traz um ânimo de que a gente tem um desafio enorme. Por outro lado, a hora que a gente mudar a matriz de transporte, a gente já resolve metade do problema, 35% do problema a gente resolve nesse processo de mudança de transporte. É lógico que o transporte coletivo tem que somar também a frota de carros privados, né? Então, o incentivo à ciclovia, os novos ônibus elétricos e o crescimento da frota de carros elétricos vai nos levar, no médio prazo, a uma redução significativa das emissões. Então, essa era a contribuição que eu gostaria de dar nesse momento. Dizer que nós estamos plantando 119 mil mudas de árvores nativas por ano, estamos extraindo 5.600 e plantando 119 mil todos os anos, junto com a Secretaria de Serviços Públicos aqui de Campinas, o secretário Ernesto Paulela. Eu acho que essa contribuição fala muito do que a gente sempre discute, né? Pensar global, imaginar toda a situação que nós temos para reverter aí do aquecimento, mas agir localmente, fazer com que as coisas comecem a se transformar no local, para que a gente possa dar a contribuição de uma região metropolitana como é Campinas. Também tem a questão metropolitana do Reconecta RMC, que é um trabalho também com internacional, que é um trabalho que vem aí com o ICLEI também, com os governos locais pela sustentabilidade, que articulou os 20 municípios da RMC, e a gente tem aqui a previsão de recuperação de 11.700 hectares num primeiro momento de mata nativa, ligando os fragmentos vegetais de toda a região metropolitana de Campinas. Então essa é a contribuição nossa, do nosso trabalho,
que a gente tenha uma perspectiva boa de continuidade, para a gente poder contribuir, fazer a lição de casa, como a gente diz, de Campinas, nessa agenda do clima, que a gente está muito, por um lado, animado, mas é muito desafiadora. E, para fechar, eu gostaria de dizer que a mudança climática hoje é uma realidade. No livro do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, ele falou do tempo das consequências. Falou, gente, está acabando o tempo das causas. Agora nós já estamos vivendo o tempo das consequências. Eu acho que, mesmo tendo acontecido alguns problemas climáticos anteriores no Brasil, o evento do Rio Grande do Sul, de que um impacto, uma mudança climática, um evento extremo desse tamanho, dessa magnitude, impacta a economia do quinto estado mais rico do Brasil e põe o estado do Rio Grande do Sul numa situação muito difícil economicamente, inclusive socialmente. Nós estamos vivendo isso que o Al Gore falou no livro dele. Nós estamos marcando, eu acho que esse episódio do Rio Grande do Sul vai marcar o início, para valer, do tempo das consequências das mudanças climáticas no nosso país. E aí não se trata mais de ficar discutindo se tem ou não mudança climática. É a gente arregaçar as mangas. Nós temos muito trabalho, principalmente para proteger as pessoas mais carentes, que vivem em áreas super vulneráveis, que só aqui em Campinas, por exemplo, temos 17 mil famílias nessa situação, e que a gente possa trabalhar para proporcionar moradia, para proporcionar melhores condições de vida para essas pessoas, que são essas pessoas que são atingidas no primeiro momento pelos eventos climáticos extremos. A vulnerabilidade não é igual. Os ricos voaram rapidinho de lá, da situação, né? Embora o aeroporto ficou debaixo d'água com um avião grande boiando, né? Mas saíram fora e as pessoas vulneráveis pagam um preço caríssimo, perdendo tudo, com todo o impacto emocional, com perdas de vidas, né? Quase 200 pessoas já confirmadamente já perderam a vida e outras estão desaparecidas no Rio Grande do Sul. Então, a hora da ação, a hora da transformação do nosso modelo de ocupação. Repensar o que aconteceu e reconstruir, sim, mas reconstruir em novas bases, sob pena que a estimativa inicial que a doutora Mariana falou de 19 bilhões, eu li nesses dias agora que já chega alguns economistas a falar em 120 bilhões, somando todas as perdas e tudo que vai ter que ser reequacionado e de apoio que vai ter que ser dado, inclusive econômico, para pequenos e médios empresários, para grandes empresários, retomar a atividade no Rio Grande do Sul. Então, o impacto global ele é comparável hoje já ao Katrina. Então, a gente precisa realmente perceber o momento em que a gente está para que a gente possa agir. Hoje, apenas 22 municípios do país têm plano de ação climática. Campinas vai se tornar, nesse mês, o 12º grande município do país, com planos de médio e longo prazo. E nós precisamos, então, implementar tudo isso, incentivar outros municípios que o façam, buscar financiamento internacional para as cidades, porque o recurso está escasso nos orçamentos municipais e tem vindo muito pouco recurso para os municípios implementarem essa agenda, que é uma agenda cara, uma agenda difícil de adaptação, de drenagem urbana, por exemplo, mas esse é um desafio que todos nós juntos, governo federal, governos do estado, municípios, com os financiadores internacionais, que os países realmente tirem do papel o discurso de aportar 100 bilhões de dólares no clima, né? Não saiu do papel, ficou mais nas conversas da diplomacia, e que a gente possa avançar nessa mudança de rumo na prática, na implementação de ações para que os municípios se adaptem às mudanças climáticas que já estão acontecendo. Essa era a minha contribuição à disposição aí para o debate. Muito obrigado, Rogério Menezes, por compartilhar todas essas experiências, todas essas práticas que são super positivas, necessárias, né? Mais do que importante, como você bem colocou, são necessárias para a implementação não só de uma agenda que é ambiental, mas também econômica e, sobretudo, social. Eu, rapidamente, então, passo a palavra à nossa presidente, a doutora Rosa Ramos, para dar continuidade à condução dos nossos trabalhos. Muito obrigado. Bem, eu
Confesso que eu estou aqui bastante impactada com as duas apresentações. Afinal de contas, nós estamos com dois experts nas suas matérias, né, de atuação. A doutora Mariana, que já há bastante tempo ocupa essa posição, e não é à toa, né, obviamente caminhou várias jornadas para chegar até aí, com tanto conhecimento da causa, e por isso que fala com tanta propriedade, né, daquilo que está exercendo no âmbito da AGU. E o Rogério, né, que também, por ter ocupado vários cargos públicos e sempre nessa responsabilidade, principalmente ambiental, tem ali a prática do dia a dia, né, o chão de fábrica de quem atua com essa matéria. Então, para a gente, eu acho que essa live ela é histórica, e ela é muito contributiva, porque expressa a experiência, né, que é o que falta muitas vezes na atuação de profissionais com tamanha representatividade que vocês têm. Mais especificamente falando, né, da posição do Rogério, nós temos 645 municípios, né, no estado de São Paulo, e eu queria ter pelo menos mais uns 600 Rogérios aí espalhados pelo estado, porque o que acontece, né? Infelizmente, não é a realidade dos municípios do estado de São Paulo pessoas com essa expertise, com esse conhecimento para ter essa atuação, né? E eu estou falando isso porque a gente está num ano muito importante, né? Um ano muito significativo, um ano que a gente precisa colocar a mão na ferida, porque eu tenho ouvido muito, e dentro da minha instituição, André e Danilo acompanham isso, que às vezes falam assim: ah, mas você não é política, né? Você, a sua instituição não é política. Poxa, todos nós temos que ser políticos, né? Principalmente este ano, nós temos que ser muito políticos, porque eu não comecei a verificar, até porque a campanha não começou ainda, né? Mas eu quero ver o cidadão que vai olhar o plano de governo do candidato e verificar se tem plano para ação climática, né? Porque falar de meio ambiente não será mais o mesmo, né? Depois do Rio Grande do Sul, se não houver no plano de governo do candidato a questão climática, né? Então, eu fico muito feliz de ver sempre o Rogério. Já é um ídolo nosso, a gente já tem acompanhado a sua atuação há algum tempo, e a gente fica muito feliz quando você expressa dessa forma, prática, profissional, né? Outra coisa que a gente deve começar a tocar no assunto, né? Que o servidor público que ocupa uma posição como essa, ele tem que ser um profissional capacitado, técnico, né? A gente precisa também, acho que, colocar a mão nessa ferida, porque senão nós não vamos também caminhar. E estamos num momento oportuno, né? Um momento importantíssimo. Cabe a nós, como representantes da instituição que somos, falar sobre isso. Então, quando eu vejo a doutora Mariana aqui trazer todos esses dados e de maneira prática também, né, todas as ações que a Procuradoria Federal tem implementado, tem ajuizado, ao mesmo tempo que a gente fica feliz, por outras vezes a senhora também deve ter a mesma sensação: puxa, mas por que só agora, né? Sobrou para a gente fazer tudo isso, né? Por que isso nunca foi feito? Né? Então, a gente também tem essa sensação, e é para isso que a gente está aqui, para levar isso ao debate, para a gente. Não é cobrança, né? Porque, afinal de contas, como a senhora colocou, aquele todos lá do artigo 225 da Constituição, eu acho que ele nunca foi tão significativo, né? Eu acho que ele nunca expressou de maneira. Quando eu vi a foto do Fábio Feldman lá, que a senhora colocou, e muito bem lembrado, né, constitucionalista, um dos deputados mais importantes da nossa Carta Magna, eu acho que quando ele escreveu, juntamente com os outros deputados daquela época, não imaginava
o quanto seria representativo hoje, decorrido aí todos esses anos. Então, o coletivamente, né? É isso que a gente está fazendo aqui, todos nós, né? Temos essa obrigação, todos têm direito, mas também todos são responsáveis. Então, vamos chamar a responsabilidade aí de todo mundo, porque é um imperativo, né, urgente, urgente, né? Eu acho que a gente, no nosso papel, se não fizermos isso, acho que a gente tem que fazer um esforço até para ser mais humanos, né? Porque, conforme o Rogério falou também, de fato, no Rio Grande do Sul, todos aqueles que puderam, né, zarparam, né, nos seus jatinhos particulares, provavelmente, ou nos seus carros potentes, que puderam atravessar aquelas intempéries que quem não tinha carro e nem uma bicicleta, né, não conseguiu fazer, ou não tinham nem para onde ir, né, que a maioria das pessoas que moram em regiões afetadas, né, mais desvantajados socialmente, não têm condições, mais vulneráveis, né, a essas intempéries, não tiveram tempo para fazer isso. Então, obrigada, eu só tenho a agradecer demais a participação de vocês, da Mariana, do Rogério. Eu já vou ficar por aqui, muito feliz com a participação de vocês, muito agradecida, mas devolvo para a Andrea para verificar se há algum questionamento para os debates. Muito obrigada, Rogério, muito obrigada, Mariana. De fato, nossa presidente Rosa Ramos, essa é uma live histórica, com certeza, né? Com essas experiências, né? Doutora Mariana, um ícone da AGU, do direito ambiental, mas com os outros 50 advogados públicos que pensam estrategicamente como é que vai seguir um resultado efetivo na área jurídica. E não importa se está lá na infraestrutura, no desenvolvimento, no meio ambiente, porque se a gente antes falava que a questão ambiental era transversal, a climática, então, nem se diga, né? E o Rogério, quando traz números, não é da pasta nem de meio ambiente, nem climática, de serviços públicos, é de transporte, quer dizer, a gente tem que mudar o paradigma de que meio ambiente é de um ou de outro. Inclusive, né, doutor Danilo, nós que somos advogados, seja da Previdência, seja do trabalho, seja do que for, todo mundo vai ter que entender o que é essa história de meio ambiente e clima, para poder qualificar a sua atuação. Não tem mais passo para trás. Agora é só passo para frente em prol da sustentabilidade e da lente climática. E, doutora Rosa, elogios. Viu, doutora Mariana, Rogério Menezes, doutor Danilo de Oliveira? Temos aqui elogios, pessoal falando super bem dessa live, das demais, dos enfoques, enfim, não existe uma pergunta específica, o pessoal está aqui participando mais no sentido de amei o tema, show, enfim, estou gostando muito, então todo mundo nos incentivando aí no sentido de continuar a nossa jornada em prol da sustentabilidade. É isso. Então, podemos encerrar, né, doutora Rosa? Vamos passar para a Mariana para uma breve consideração e despedida. Quero apenas agradecer, porque eu não conhecia o doutor Rogério, e agora estou encantada, quero ir para Campinas, depois dessa fala. E quero dizer que o Fábio Feldman, viu, doutora Rosa? Toda vez que eu encontro ele, eu abraço ele e falo: eu queria agradecer por o senhor ter ajudado tanto a colocar isso na Constituição, que a gente tem feito uma transformação importante. Eu acho que essa é uma oportunidade importante de unir esforços. E eu queria só terminar colocando um ponto importante, que é, hoje, o Fundo Clima tem 11 bilhões de reais. A gente nunca teve dinheiro no meio ambiente, agora a gente tem, e nós precisamos de projetos. Então, se os municípios não apresentarem projetos, a gente não vai conseguir gastar o dinheiro. Então, meio ambiente, clima tem que entrar na pauta de transformação, de mudança dos transportes, e a gente espera de verdade que essa seja uma janela de oportunidade para a advocacia segurar a mão junto dos gestores e falar assim: vamos agora apresentar projetos e transformar a sua matriz energética, a sua matriz de transporte. E que alegria, e parabenizar a OAB pela essa oportunidade.
Eu fiquei muito contente de poder compartilhar um pouco dessas experiências e agradeço a oportunidade e declaro. E o fato de nós termos mais mulheres do que homens, nada contra, doutor Danilo, doutor Rogério, mas a gente fica sempre mais feliz se a gente é a maioria, tá? Muito bem, muito obrigada. Doutora Mariana, de mãos dadas agora com a UAB para sempre. E falando do Fábio, né, que nunca é demais falar, nós, na nossa primeira gestão, tivemos a oportunidade de homenageá-lo no Dia Internacional do Meio Ambiente na nossa casa, né, e merecidamente. Que Eu bom. tenho uma pesquisa, doutora Rosa, que avaliou os debates constituintes e mostra que o doutor Fábio é o expoente, ele é o responsável por esse texto existir. É por isso que eu choro, porque eu falo para ele, eu pesquisei academicamente e comprovei que o senhor é o responsável. Bacana. Vou mandar para ele essa live para ele assistir, que a gente falou dele um montão. Obrigada. Rogério, está com você. Bom, pessoal, primeiro só agradecimentos, né? Mais essa parceria com a OAB, doutora Rosa Ramos, poder estar aqui com vocês nesse debate, com todas vocês, né? Deixando o Danilo de fora desse processo aqui, porque as mulheres realmente são sinônimo de avanço em sustentabilidade, né? Mas precisamos também dos homens, mas elas estão tomando conta e isso nos ajuda muito, né? Então, eu sempre vi isso ao longo da minha carreira, 27 anos de gestão pública, e eu tenho uma experiência prática em relação a isso, que a questão de gênero é fundamental na pauta ambiental, na implementação de políticas públicas. E queria mandar um abraço para o meu amigo Fábio. Já tivemos jornadas políticas juntas aí, Fábio, grande amigo também. E quando eu estava começando como secretário em Marília, era bem jovem, o Fábio era o secretário de Estado do Meio Ambiente. E ele foi lá em Marília 2 vezes, quando eu era secretário. Depois tivemos várias caminhadas conjuntas, inclusive na candidatura do Fábio ao governo do Estado. É um grande amigo, um grande ambientalista e que aquelas pessoas que viram antes no tempo, né? Porque o que está acontecendo hoje não é novidade. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente já ouvia falar lá na Rio 92. As primeiras reuniões do IPCC já se falava em previsão de eventos climáticos extremos, inclusive no sul do Brasil, né? A seca na região árida, mais seca na região árida, chuvas intensas no sul, isso está em várias publicações. Então, isso não é novidade, isso é uma coisa que estava prevista, é uma tragédia anunciada, como a gente fala, né? E que a gente possa aprender com isso e mudar o rumo para que isso não se repita várias vezes em outros lugares, como a gente está começando a acontecer. A gente precisa agir enquanto sociedade, todos juntos nessa agenda. Então, um grande abraço para vocês, muito obrigado, sempre à disposição do debate. Muito bem, é isso aí. Aprender para não repetir. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Andréia, Mariana, Rogério, Danilo. Obrigada, Isabela, e até a próxima. Até Boa mais. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.